Carga na superfície do terreno. Será que o seu solo aguenta? Meu nome é Petrúcio Santos, eu sou doutor em engenharia civil na área de geotecnia e no vídeo de hoje vamos tratar sobre capacidade de carga do solo. Aplicar carga na superfície do terreno é uma tarefa comum no dia a dia da engenharia. Normalmente nos deparamos com situações onde precisamos aplicar algum tipo de pressão sobre a superfície do terreno. Desse modo, nós precisamos saber se o solo suporta essa pressão, suporta a carga que nós queremos aplicar. Saber a intensidade da carga é uma tarefa relativamente fácil. Resta saber se o solo suporta essa carga que nós queremos aplicar. E como determinamos isso? Existem alguns métodos analíticos, alguns métodos também experimentais, que vocês podem utilizar para determinar esse tipo de capacidade de carga do solo. Antes mesmo de você saber se esse solo precisa de algum reforço ou precisa de algum tipo de melhoramento, você precisa saber se o solo suporta a carga que você precisa aplicar na superfície dele. Essa é uma tarefa bastante comum no dia a dia da engenharia geotécnica. Você não pode se limitar simplesmente a aplicar a carga sobre o terreno sem saber se ele realmente suporta a carga que você quer aplicar. Ok? Essa tarefa, na verdade, de certo modo, se limita a duas coisas: saber qual o nível de assentamento ou nível de recalque que esse solo vai ter em função da carga que você quer aplicar e qual seria a carga limite que esse solo poderia aplicar. Eu estou, na verdade, simplificando o processo, mas basicamente seria isso. Normalmente, o engenheiro se preocupa em saber qual é a capacidade de carga do solo, que é um dos pontos mais simples do processo e que mais nos interessa no final das contas. Vamos ver nesse vídeo alguns métodos para a determinação da capacidade de carga do solo, mas principalmente entender como é que funciona o mecanismo para nós estudarmos a capacidade de carga do solo. Mas antes disso, pessoal, não se esqueçam de deixar seu like nesse vídeo e se inscrever no canal. Compartilhem também esses vídeos com outros colegas para que nós possamos cada vez mais divulgar essas informações. Ok? Eu comentei com vocês sobre os métodos analíticos e experimentais para que você possa determinar a capacidade de carga do solo, mas também existem os métodos numéricos, não posso me esquecer deles, não é? Os métodos numéricos nos ajudam a estudar alguns conceitos, o comportamento, entender um pouco o mecanismo. Hoje é uma prática muito comum. Eu, por exemplo, utilizo os métodos elementos discretos que eu acho muito interessante para fazer esse tipo de estudos. Ok? É interessante nós falarmos sobre alguns conceitos simples no que diz respeito à capacidade de carga do solo. Primeiro de tudo é que o solo tem que reagir a uma determinada carga que você está aplicando sobre ele. Isso parece óbvio. Ou seja, você aplica uma carga sobre o terreno e esse terreno teria que reagir com uma carga de igual intensidade, para que no mínimo ele esteja em equilíbrio. Não é isso? Mas o que nós buscamos, na verdade, é que ou essa carga seja menor do que o solo suporta, ou, na verdade, o solo tenha mais resistência que a carga que nós queremos aplicar. No final das contas, é isso. Aplicando a carga sobre o terreno e fazendo com que esse terreno tenda à falha ou à ruptura, nós podemos entender o comportamento e o mecanismo. Foi isso que foi feito durante vários anos e vários autores criaram vários métodos para estudar esse tipo de comportamento e o que nos auxilia hoje em dia a determinar a capacidade de carga do solo de maneira mais simples. Nós nos deparamos com vários problemas por falta de capacidade de carga no solo. Entre eles existe a falta de capacidade, por exemplo, de uma rodovia, no caso aqui uma estrada não pavimentada, em suportar as cargas de tráfego sobre ela. Aqui a gente pode perceber pela foto uma ruptura, não é? Pode ter sido uma ruptura localizada ou por funcionamento, assim pela foto diretamente não dá para perceber. Provavelmente por funcionamento, um solo que não era devidamente consistente e no final das contas, infelizmente, o caminhão atolou aí por falta de capacidade de carga desse terreno. É interessante nesses casos entender por que isso aconteceu, como aconteceu, qual o mecanismo que leva isso a acontecer.
É isso que a gente precisa entender antes mesmo de sair fazendo cálculo, sair fazendo conta. Como é que a gente pode resolver esse problema? Bom, antes de mais nada, como eu disse, entender o mecanismo nos ajuda a tentar encontrar a solução para que esse problema não ocorra, não é? Problemas em vias não pavimentadas são muito comuns nesse tipo de situação, ruptura por puncionamento ou ruptura local. Não tanto ruptura generalizada, há casos sim que rupturas generalizadas ocorrem, mas normalmente as rupturas mais localizadas nesses casos. Pode parecer um pouco exagerado, mas olha, podem acontecer situações até como essas, um prédio apoiado sobre uma fundação rasa, no qual ocorreu esse tipo de tombamento, né, uma ruptura na fundação, ou seja, houve um recalque aí, desuniforme, né, no caso, e, consequentemente, uma ruptura na fundação desse pequeno edifício. Um problema que ocorre por falta de capacidade de carga do solo. No caso, fundação rasa, mais uma vez aí sendo apresentada agora já no conceito da edificação. Existe ainda um caso clássico que se encontra bastante literatura na internet, que é o problema do que ocorreu no elevador de grãos Strathcona, no Canadá, em 1913, no qual ocorreu uma ruptura da fundação durante o processo de enchimento, que levou a esse fatídico tombamento aí que se vê do edifício. Pela figura, vocês podem ver a provável superfície de ruptura que se formou pela falta de capacidade de suporte do elevador de grãos, né? Durante o processo de carregamento, carga superior àquela que o terreno suportava e a superfície de ruptura provável que foi formada. Nota que essa superfície de ruptura ela se assemelha muito à superfície clássica que nós estudamos de ruptura em taludes. Guardem essa informação, que é importante, e a gente vai voltar a falar nisso logo logo. Eu não poderia falar de capacidade de carga dos solos sem falar primeiro da resistência do solo, porque nós sabemos que a ruptura dos solos ocorre normalmente pela falta de resistência, resistência ao cisalhamento. E isso ocorre normalmente ao longo de uma superfície que nós definimos, chamamos normalmente de superfície de ruptura, superfície de falha ou superfície de cisalhamento, na qual o solo tende a deslizar ou escorregar, se pode assim dizer, que é a simulação que nós fazemos para estudar o comportamento de ruptura nesses materiais, principalmente em análise de estabilidade de talude, que nós conhecemos bem esse tipo de situação. A resistência ao cisalhamento de uma massa de solo é a resistência interna por unidade de área que a massa de solo pode oferecer para resistir à ruptura e ao deslizamento ao longo de qualquer plano dentro dela. A segurança de qualquer estrutura geotécnica depende da resistência do solo. Ou seja, baseado nesse conceito, nós podemos analisar problemas de estabilidade do solo e analisar a sua resistência ao cisalhamento para estudar o comportamento de fundações, principalmente, e, que é o caso que a gente vai analisar em questão aqui, e estabilização de taludes e impulsos de terra. Nesse caso, a gente tem capacidade de suporte do solo, capacidade de carga, pressão lateral nas estruturas de contenção e a análise de estabilidade de talude, que aí existem vários métodos que nós consideramos no nosso dia a dia e as análises, principalmente por equilíbrio limite, levam em consideração superfícies definidas, superfícies de escorregamento definidas, no qual a gente estuda o plano de cisalhamento, né, os planos que podem onde podem ocorrer as rupturas. Ok? É assim que a gente começa a estudar o conceito de qualquer problema na geotecnia que envolve resistência dos solos, principalmente envolvendo ruptura, né? Ruptura do solo. Vamos ver os tipos de ruptura por falta de capacidade de carga. Basicamente são três. A gente tem a ruptura global, a local e a ruptura por puncionamento. Na ruptura global, a gente tem uma ruptura generalizada, né? No qual a gente nota as protuberâncias laterais aqui, né? Você tem um elemento aplicando carga no solo, você tem a superfície de ruptura definida, né? Ruptura completa definida e uma protuberância bem evidente aqui. Nesse caso, o solo sofre
um deslocamento vertical, que é o recalque, e, consequentemente, alcança a sua carga máxima, como a gente pode notar aqui pelo gráfico. No segundo caso, que é a ruptura global, não é? A gente nota também superfície de ruptura e uma pequena protuberância lateral aqui, não é? Mas a superfície de escorregamento, ou superfície de deslizamento, ou superfície de ruptura, como queiram assim chamar, terminam em algum ponto dentro do solo. Ele não alcança a superfície, como mostra na ruptura generalizada. Por isso que é uma ruptura local, ruptura interna. Então, a capacidade de carga do solo, pela falta de consistência, é menor do que no primeiro caso, né? Porque não houve um deslocamento tão grande. Não precisou, né, necessariamente. Já no terceiro caso, que é a ruptura por puncionamento, é um caso onde o material ele é menos consistente que os outros dois anteriores. Então, necessariamente ocorre uma haste, né, uma haste para baixo das partículas, né, puncionando o solo, como se estivesse rasgando o solo. Quando o material é mais solto, é menos consistente, isso ocorre, né, na prática. É como se a gente estivesse colocando o dedo dentro de um pote de, por exemplo, de açúcar, que esteja bem solto, ou farinha, ou alguma coisa assim que esteja solto, onde a gente consegue penetrar o material com facilidade, ou seja, o material mais solto sofre funcionamento com mais facilidade, que é o terceiro caso de ruptura que a gente está evidenciando aqui. Se nós estamos falando de uma relação de carga por deslocamento, né, vale lembrar que o solo tende a deslocar-se, ou seja, uma massa de solo tende a se deslocar para que seja levada à ruptura. Consequentemente, para a estrutura que está apoiada sobre ele, essa estrutura sofre recalque. Recalques, basicamente, temos três, né, na prática. O recalque considerado como sendo uniforme, não é? Um recalque onde a estrutura desce toda por igual. Um recalque uniforme inclinado, existe um certo diferencial aqui, né? Nesses casos, se a estrutura não suporta esforços de tração, tende a romper, né, com facilidade pela fundação, por algumas vezes, né, por causa desse diferencial que está ocorrendo aqui, e uma ruptura de um comportamento mais elástico, né, do material, onde ela é não uniforme, como vocês podem notar aqui. Aí vai depender do tipo de fundação que você está aplicando, das considerações que você levou em consideração para a estrutura, para que você está construindo, né, como ela vai transferir carga para o terreno. Ok? Essa ilustração mostra em cunha como a superfície de cisalhamento, né, a superfície de ruptura, se comporta. Né? Aquela relação carga por deslocamento, carga por recalque, que eu mostrei para vocês, a gente nota muito claramente aqui se a gente fizer essa análise por cunhas, né? Elementos rígidos que podem se deslocar. A gente nota perfeitamente como isso se comporta. A massa que está aplicando carga empurra para baixo, dentro de uma zona ativa, esse material, né? O material que é o solo, empurra para baixo, e ele tende, através de uma superfície curva, como a gente nota aqui, uma superfície curva, empurrar uma outra zona, que seria uma zona passiva, que teoricamente estaria sendo contrária a esse movimento, formando esse deslocamento, essa massa, essa protuberância que eu comentei anteriormente para vocês aqui. Ok? Isso é importante ver esse comportamento e estudar esse comportamento, porque faz parte dos métodos de capacidade de carga que são normalmente estudados. Além do que, a ilustração que eu mostrei para vocês nos ajuda a entender o que a gente vai começar a analisar a partir de agora, né? As zonas, as quais a gente vai dividir aqui, como vocês podem perceber, em três partes aí, e dividindo essas partes a gente vai conseguir entender o comportamento e o mecanismo que leva à ruptura da fundação, ok? Não esqueçam, pessoal, de deixar seu like e compartilhar esse vídeo, tá? Se inscrevam no canal para que possam surgir mais outros vídeos a respeito desse tema também e de outros também que interessem a vocês. Geral da capacidade de carga, que nós adotamos normalmente nos nossos projetos para determinar a capacidade de carga do terreno. Nessa equação,
ainda está faltando aqui os fatores de forma, né, que não foram adicionados. Aqui, quando os fatores de forma são adicionados, você considera que a sapata, que seria a carga que está aplicando sobre o terreno, tem uma determinada forma, pode ser circular, retangular, ou pode ser distribuída. Quando a carga é distribuída, ou seja, contínua, né, uma carga tem uma certa largura e ela vai ao infinito, esses fatores de forma são iguais a 1, e por isso que nessa equação não está aparecendo aqui. A gente tem os fatores de capacidade de carga, que estão aqui elencados. É interessante estudar o comportamento da curva antes de sair utilizando a equação de capacidade de carga. Essa curva de ruptura, que eu já mostrei para vocês aqui anteriormente, agora vou enfatizar mais sobre ela, ela vem aliada a 3 zonas. A zona ativa, que está imediatamente abaixo da sapata ou da carga aplicada. A zona passiva, que é responsável por resistir, não é, ao deslocamento, aquela formação de protuberância que eu mostrei a vocês. E uma zona central, né, formada por uma espiral logarítmica nesse trecho aí. Esse é o formato da superfície de ruptura, ou seja, tem um trecho reto dentro da zona ativa, um trecho reto, um trecho curvo definido por uma espiral logarítmica e um outro trecho reto. Bom, basicamente a superfície de cisalhamento seria essa. Como vocês podem perceber aqui, né, assim fica mais fácil da gente evidenciar a superfície de ruptura, né? Trecho reto, um trecho curvo e outro trecho reto. Os fatores de carga, que estão aqui na equação geral de capacidade de carga, estão definidos aqui ao lado. Vocês já podem perceber que esses fatores são função do ângulo de atrito do solo, né? Função do ângulo de atrito do solo. Então, na verdade, no final das contas, a gente tem a equação geral da capacidade de carga como sendo função dos parâmetros de resistência do solo, né? E do formato que a carga está sendo aplicada sobre aquele terreno. Basicamente, nós temos coesão e atrito. O ângulo de atrito mais evidente ainda, né, no nosso caso, por causa dos fatores de carga que estão sendo utilizados. Tudo isso nos ajuda a definir a forma da superfície de ruptura que está sendo originária aí. Ou seja, resumo, a gente quer dizer o seguinte: essa equação geral da capacidade de carga é derivada dessa curva que vocês estão vendo formada aí. Então, essa curva se mantém, não tem um formato diferente. Ela pode estar mais alongada, um pouco menos alongada, mas o formato é sempre assim, formado por uma zona ativa, passiva e uma zona central, que é formada por uma espiral logarítmica. Aqui tem alguns ângulos, né? Alfa 1, alfa 2, que eu coloquei aqui só para nos ajudar a representar melhor essas equações, tá? A gente vai falar logo logo sobre esse alfa 1 e alfa 2 aí. Eu vou mostrar em outra figura para vocês com mais calma. Mas só para lembrar, eu falei anteriormente sobre a capacidade de carga em vias não pavimentadas, né? É uma forma também de analisar. A gente pode estudar a carga, a pressão aplicada pelo pneu, pela roda ali sobre o terreno, em função da largura e da pressão que está sendo aplicada. Você pode estudar também a forma de ruptura, né? Conhecendo a forma de ruptura, a capacidade de carga do terreno é aliada à forma de ruptura que eu falei para vocês, né? Vocês podem estudar se a pressão que o veículo está transmitindo sobre o terreno é suficiente para que esse terreno possa suportar. Ok? Uma outra analogia para isso seria a superfície de cisalhamento, a superfície de ruptura formada em taludes, né, que nós estudamos tanto. A superfície circular, que normalmente nós estudamos. Né? Nós temos a superfície circular definida através de métodos que nós normalmente estudamos, método de Bishop, método de Felenius, método de Ambo, depende de qual método você vai estudar. Você diz que existe essa superfície forma uma resistência contra o giro, né, o deslocamento, né, da flecha grande que vocês estão vendo aqui. Essa resistência ao cisalhamento do solo tenta interpor
esse deslocamento, essa rotação que está existindo aqui. Ou seja, novamente, superfície de cisalhamento e resistência ao cisalhamento do solo. Já dá para perceber que a gente está falando tanto de superfície de ruptura aliada à capacidade de carga, aliada à estabilidade de taludes. Tem também a questão do empuxo, que eu nem comentei aqui, mas também é aliada à superfície de ruptura. A gente pode trabalhar com superfície de rupturas variadas, não necessariamente aquela superfície de ruptura pré-definida pelo método de Terzaghi, que é o que define a equação geral da capacidade de carga, né? Superfícies podem ser superfícies circulares de ruptura também, para nos ajudar a estudar o comportamento. A gente tem que entender qual a necessidade de analisar por uma superfície circular ou analisar sempre com aquela superfície composta por 3 zonas, né? Zona ativa, zona passiva e espiral logarítmica. Você pode analisar através, por exemplo, de uma superfície circular. É uma simplificação que alguns autores adotam. É interessante fazer essa correlação aqui, e é um cálculo bastante simples, né? No caso, você gera o equilíbrio de momentos aqui, pega a carga que você tem, aplica uma força, faz um braço de momento em relação a um ponto de giro, que é esse ponto aqui, pega a tensão cisalhante, você calcula como? Pega um valor, normalmente esse tipo de situação se aplica para a situação de solos não coesivos, tá? Quer dizer, você utiliza um SU aí, você utiliza, em função do SU, multiplicando esse valor pelo comprimento do arco de circunferência que vocês estão colocando aqui, vocês conseguem definir uma força e automaticamente também definir um ponto de giro e fazer o equilíbrio de momentos. Ou seja, não é um cálculo complicado. Tem uma certa imprecisão, mas em algumas situações pode ser um cálculo rápido que ajuda para fazer análises de capacidade de carga. Como eu falei para vocês antes, aquele alfa 1 e alfa 2, alguns autores trabalham com esse alfa, que é dentro da zona ativa, esse alfa 1 considerado como sendo o próprio ângulo de atrito. Alguns outros autores fazem a correção para colocar ele 45 mais φ sobre 2, enquanto que o alfa 2, na zona passiva, que eu comentei para vocês, 45 menos φ sobre 2. Mas uma coisa interessante é que uma vez definida a superfície de ruptura, como eu falei para vocês, essa superfície de falha, você pode analisar com métodos parecidos com o que você faz na análise de estabilidade de taludes, por exemplo, já que isso é uma superfície de falha pré-definida, como acontece também nas análises de estabilidade de talude. Você define uma superfície de ruptura, ou seja, você pode até fazer vários círculos de ruptura até encontrar um que seja o crítico, mas aqui funciona do mesmo modo. Você também tem uma superfície de ruptura que você pode dividir em várias fatias, por exemplo, usando o método das fatias, né? São os métodos de Bishop, que utilizam fatias, método de Ambo, que utiliza fatias, Felenius, que utiliza fatias. Você divide em vários pedaços, considera as cargas em cada um desses pedaços, considera o trecho na base dessa fatia, a resistência do material que está passando a superfície de ruptura, e você faz análise como se fosse uma análise de estabilidade de taludes convencional. Claro, tirando as devidas, tomando os devidos cuidados, você consegue fazer essa análise facilmente. Isso ajuda bastante, porque existem muitas, às vezes, incertezas no método de cálculo, simplesmente considerando só e puramente a equação de geral de carga, né? Porque você aí tem erros que podem estar embutidos ali dentro, e além do que existem várias equações que são definidas por vários autores. É interessante você conhecer uma alternativa a mais, que seria a análise de estabilidade de talude convencional, que quase todo mundo hoje em dia utiliza através de softwares de análise, onde você pode, por exemplo, definindo uma superfície de ruptura como essa, zona ativa, zona passiva e uma zona central como espiral logarítmica, calcular e verificar qual que é o fator de segurança. Ah, mas qual que é o fator de segurança que eu vou analisar? Como é que eu sei que a capacidade de carga é suficiente? Bom, para você, uma vez definida, se você tem essa superfície como sendo a sua superfície definida, o que ela representa para você? O que ela representa no nosso modelo de análise? Ela representa a ruptura. Quer dizer, o solo rompe, perde a sua
capacidade de resistir à carga que está sendo aplicada através dessa curva que vocês estão vendo aí. Então quer dizer o seguinte, o que eu aplicar aqui em cima, essa curva me dá um fator de segurança igual a 1. Me explico melhor. Seria o seguinte, você vai colocar uma carga em cima, a superfície não vai mudar, porque essa superfície você já definiu ela em função dos parâmetros de resistência. Percebam aqui que é ângulo de atrito aqui, né? O ângulo de atrito é que é basicamente o responsável por ela, ok? Por toda a curva. Em função do ângulo de atrito, você define o formato da curva e, definido o formato da curva, o que é que você faz? Você coloca, vai aumentando essa carga aqui, utiliza o método das fatias, é claro, porque não vai mudar a geometria, né? Pelo método das fatias não vai mudar nunca, você não vai ter que fazer vários tipos de superfície, vai ser uma superfície única, a única coisa que você vai fazer é aumentar a carga. Coloca um valor, coloca outro, até que o fator de segurança que você obtenha seja igual a 1. Se o fator de segurança for igual a 1, quer dizer que a carga que você aplicou aqui sobre o solo é a carga limite que ele suporta, ou seja, a carga última desse terreno. Ok? De uma maneira simples, a superfície de ruptura ela é constante, é determinada pelos parâmetros de resistência da fundação. Ou seja, ela não vai variar, como eu falei para vocês. Tem a zona ativa, zona passiva e zona central. O que a gente vai fazer é aumentar a carga. Enquanto a gente aumenta a carga, o fator de segurança diminui, até encontrarmos o fator de segurança igual a 1, ou seja, na condição limite, que é isso que essa curva representa. Para calcular essa superfície composta por zona ativa, passiva e espiral logarítmica, eu fiz uma planilha de Excel, né, para calcular isso daí de maneira mais rápida, não é? Porque eu sei que a curva não vai variar, né? Vai ficar sempre a zona ativa, a zona passiva e espiral logarítmica, então basta eu calcular em função dos parâmetros que eu tenho, que seria o ângulo de atrito do terreno. Ok? Colocando algumas variáveis, dá para a gente conseguir desenhar a curva. Como vocês percebem aqui, eu tenho um trecho reto, né, dois trechos retos, né? Trecho da zona ativa, olha lá, zona ativa, zona passiva e a espiral logarítmica aqui no centro. Vocês percebem aqui que é só pegar as coordenadas dos pontos e inserir algum programa que possa calcular por equilíbrio limite a superfície o fator de segurança que você obtém dessa superfície, ok? Bom, a equação para calcular a espiral logarítmica é que dá um pouco mais de trabalho, mas ela é uma equação simples, uma equação exponencial, né? Uma equação exponencial composta pelos parâmetros que são o ângulo de atrito do material, seria aqui a célula B11, vamos dar uma olhada lá, o B11, aqui, e um valor que são os ângulos formados em função do ângulo de atrito, né? O ângulo que se obtém em função do ângulo de atrito. Ok? Sempre em função do ângulo de atrito. E aí você consegue facilmente definir a espiral logarítmica. Lembrando que ela está começando, não é uma espiral completa, né? Você pega a partir de um determinado raio, onde o raio seria esse segmento aqui do triângulo que a gente tem, né? Aquela zona ativa. Você tem o primeiro raio e o segundo raio, né? Você tem um raio que começa e um raio que termina. E aí você tem o trecho limite da sua espiral logarítmica. É uma alternativa interessante para quem quer usar esse tipo de abordagem. Existem algumas aproximações também, né? Você pode usar dois triângulos praticamente. Eu também tentei fazer com formas mais aproximadas, mas o resultado não ficou muito bom. Aqui você pode fazer basicamente com segmentos mais retilíneos, né? E formando figuras geométricas mais simples. Aí daria até para calcular na mão tranquilamente. Mas aqui eu optei por fazer a espiral logarítmica só para mostrar para vocês, ok, pessoal? Eu não sei quanto a vocês, mas eu já me deparei com várias situações onde simplesmente calcular por aquela equação geral e não conhecer muito bem o comportamento da curva, como ela está, e sem saber, às vezes, se o terreno apresentava uma certa heterogeneidade ou alguma variável que pudesse afetar a estabilidade da minha fundação, eu optei por usar a superfície de ruptura calculada mesmo. Para isso, eu publiquei em 2010 um artigo no Congresso Internacional de Geossintéticos,
falando sobre o uso dessa superfície de ruptura em programas de computador, onde a gente calcula a superfície de ruptura e determina exatamente qual é o real fator de segurança que você vai estar obtendo, ou fazendo também o mesmo processo, né? Tentando chegar a um fator de segurança igual a 1 na condição limite para verificar a capacidade de carga do terreno, checar a capacidade de carga do terreno. Ok? Nesse caso, eu utilizei para determinar a capacidade de carga do terreno e verificar a necessidade ou não do uso de reforços geossintéticos na base dessas fundações rasas que eu estava trabalhando. Aqui vocês podem ver uma das análises, né? Essa foi uma das primeiras análises, onde avaliei numa condição de solo, numa única camada de solo puramente granular, né? Onde fui aumentando a carga, não é? Até chegar a um valor limite de 550 kPa. E vocês percebem aí, fator de segurança igual a 1. Fator de segurança igual a 1 e carga limite de 550 kPa aplicado sobre a superfície. A superfície de ruptura não muda, ela é definida em função daqueles parâmetros de resistência e em função do ângulo de atrito, né, que eu mostrei para vocês. Zona ativa, zona passiva e aqui a zona central, que é composta por uma espiral logarítmica. Ok? Lembrando que nesse modelo de análise eu fiz para uma condição de solo não coesivo, né? Que é a condição clássica, a adotada, normalmente onde você tem materiais arenosos. Você pode também adotar coesão, como vocês viram na equação geral, mas normalmente os experimentos, quase todos, foram feitos por materiais arenosos. Ainda seguindo a mesma ideia, eu utilizei agora com superfície livre, né? Superfície circular livre, calculando para verificar qual era a capacidade de carga dessa outra configuração aqui. No caso agora, uma configuração de solo coesivo, né? Onde o primeiro caso eu trabalhei com solo puramente granular, agora com solo coesivo, para verificar também a capacidade de carga. No caso aqui eu tinha um solo com baixa capacidade de carga e fiz esse melhoramento na superfície, melhoramento com material granular, ok? Um material como se fosse uma espécie de lastro de rachão na superfície para verificar qual seria a capacidade de carga, usando a mesma ideia também, né? Colocando carga aqui em cima até chegar no fator de segurança igual a 1, aqui no caso 150 kPa, mas aqui eu tinha solo mole na parte inferior, não era a mesma geometria que o anterior não, a mesma configuração que o anterior não, aí já é uma configuração diferente para solo coesivo. Como vocês viram na configuração anterior, eu cheguei a uma capacidade de carga de 150 kPa. Bom, no artigo que eu escrevi, eu estava buscando qual seria o melhoramento introduzindo aí reforços geossintéticos na base desse material. Nesse caso, eu estou trabalhando com multicamadas, não é? Seria uma camada de material granular, a camada de solo mole e ainda os reforços geossintéticos introduzidos aí, né? Os reforços geossintéticos servem para melhorar essa capacidade de carga. Então eu usei o mesmo conceito, trabalhei na busca do fator de segurança igual a 1, reforçando agora essa camada cinza que vocês estão vendo aí, que seria a camada de material granular, onde estão os reforços geossintéticos inseridos, e aí baseado nisso eu cheguei a uma capacidade de carga de 435 kPa. Ou seja, esse melhoramento foi bastante representativo contra os 150 que eu tinha obtido antes na condição só com a troca de material na superfície. Ok? Então, pode ser uma bela opção esse tipo de análise, de estudar a capacidade de carga do solo através de superfície de ruptura, utilizando métodos de análise por fatias, aí, como vocês estão vendo, uma análise de ruptura circular, ok? Usando o método equilíbrio limite, que tem em muitos softwares hoje em dia distribuídos, no qual você consegue fazer uma verificação rápida. Se for um software que tem a possibilidade de inserir reforços geossintéticos, ainda melhor. Nesse caso, você consegue introduzir esse conceito e verificar qual seria o incremento de carga com o uso desses materiais. É uma ideia bem interessante que eu sugiro que vocês possam utilizar também. Sugiro que vocês utilizem também esse mesmo conceito, que eu acho que seria uma bela aquisição para os projetos de vocês.
Nesse artigo que eu comentei para vocês, eu relato como foi o uso de 3 camadas de geossintéticos de 40 kN em 30 centímetros de espessura de solo, não é compactado, melhorando a capacidade de carga desse terreno, passando de um valor, como eu mostrei para vocês, de 150 kPa para um valor superior a 400 kPa de capacidade de carga. Ou seja, eu tinha um solo que era numa condição não drenada de 15 kPa, esse solo laranja que vocês estão vendo aí pela imagem. Depois eu coloquei um solo granular na parte de cima e inseri dentro do solo. Primeiro calculei, né, com o solo granular para ver qual seria a capacidade de carga e depois inseri dentro desse material granular 3 camadas de reforços geossintéticos. Isso ajudou a melhorar bastante a capacidade de carga desse terreno. Uma sugestão que eu indico para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. É um vídeo que trata de muitos temas, não é, dentro de um só, não é capacidade de carga da fundação, mas envolve uma série de conceitos que eu tentei passar para vocês de maneira mais simples. Espero que vocês tenham gostado e possam utilizar esses conceitos no dia a dia de vocês, ok? Deixem seu like se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal e quem sabe em uma outra oportunidade eu posso detalhar um pouco mais sobre problemas de fundação e capacidade de carga da fundação. Ainda tem muita coisa para falar, isso aí é só a ponta do iceberg, ok, pessoal? Espero ver vocês numa próxima ocasião e até lá.